terceiro domingo do tempo comum. E nós estamos nesse caminho que a gente chama de caminho espiritual, da região da Galileia até chegar em Jerusalém. Hoje o tema central desta liturgia é claro que é a dimensão do reino. O que Jesus veio fazer aqui? Veio plantar o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é iluminado lá na primeira leitura, quando a gente escuta Isaías dizer para nós: no tempo passado o Senhor criou a terra que estava longe terra do Efraim. E olha isso, mas recentemente voltei embora o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia às nações. No tempo passado, esta terra foi humilhada. E por que ela foi humilhada na perspectiva do Antigo Testamento? Por causa do pecado das pessoas, que não conseguiam voltar para o Deus verdadeiro, e ali eles foram humilhados. Por que Isaías está contando isso? Essa parte de Isaías, segundo os estudiosos, era mais ou menos de 720 antes de Cristo. Estava acontecendo coisas interessantes ali, porque desse reinado aonde Isaías profetizou, eles fizeram, o rei fez um acordo com outras regiões para se dar bem na vida no seu reino. E Isaías alertava que esse tipo de acordo político e religioso que o rei estava fazendo não dava certo, porque deixava as pessoas de lado, os mais pobres, e fazia com que todos aqueles que tinham mais condições, que eram os palacianos, tivessem vida boa. E era isso aqui, e é isso aqui que Isaías está denunciando. Mesmo que Isaías tenha sido um profeta dos palácios, ele denuncia esse tipo de tratamento dado àqueles e anuncia que se eles não mudarem de vida, vão acontecer coisas muito complicadas desse reino. E acontece. Mas há uma palavra de esperança, porque Isaías é o profeta da esperança. Ele diz que além do Jordão, da Galileia, o povo que andava nas trevas vai ver uma grande luz. Há em Isaías um contraponto muito interessante entre luz e trevas, entre o medo e o não medo, o contrário do medo. Há essa contraposição entre a alegria e a tristeza, entre a felicidade e a não felicidade. Em Isaías é muito normal a gente ver isso aqui. Mas aquele que andava nas trevas, o medo da escuridão, viu uma grande luz. De que luz ele está falando? Ele está falando de um Messias que vai chegar. Essa mesma leitura a gente escuta lá no tempo do Advento. E esse Messias que vai chegar, ele vai tirar as pessoas da região da escuridão, portanto, do pecado. Diferentemente do rei da época, que colocava as pessoas na escuridão, esse Messias que vem, agora ele vai tirar as pessoas da escuridão e do mal. Olha que contraponto bom e claro, uma esperança colocada no coração das pessoas. Aí quando a gente olha para o Evangelho, esse Evangelho que tem algumas realidades importantes da gente refletir, o Messias esperado agora é Jesus Cristo. Jesus é aquele que vai tirar a gente da escuridão do pecado e vai nos colocar na luz da salvação. Ele vai nos tirar da região do medo e colocar na região segura, onde não vai haver mais escuridão. Então, nessa primeira parte do Evangelho, nós vemos Jesus se mudando, saindo da região da Galileia e agora vai fazer morada em Cafarnaum. E por que ele faz isso? Segundo o autor sagrado, é pensado e bem pensado. Cafarnaum é uma região onde passava muita gente.
É uma região onde tinha gente de todo tipo, judeus e os não judeus. E o caminho por onde passava aqueles que eram chamados de pagãos. Mas existia uma cidade grande também, que Jesus não pôs os pés, não é? Essa cidade grande, que Jesus não pôs os pés, ela, segundo os estudiosos, ela ficava em cima, foi construída em cima de um cemitério, né? Onde colocava os mortos. E o judeu não pisa nesses lugares porque é impuro. Pronto, Jesus agora fica só em Cafarnaum. E aqui em Cafarnaum ele faz a pregação, e essa pregação dele tem uma razão de ser. Ele prega o reino para contrapor, olha que bonito, para contrapor o reino de injustiça que estava plantado ali. O reino de justiça era o Império Romano, né? O reino de justiça era a religião farisaica, que colocava peso nas costas das pessoas. E Jesus apresenta um reino diferente. Qual é o reino dele? É o reino de justiça, é o reino de amor e é o reino de paz. Então ele apresenta isso aqui para as pessoas. Depois ele andando na beira do mar, aí ele chama os primeiros discípulos dele para contrapor a tudo aquilo que era normal naquele tempo. Como era normal? A pessoa se interessava por algum daqueles mestres que passavam ali e se oferecia a eles para seguir. Jesus faz diferente. Jesus chama aqueles que ele quer. Olha como é diferente. Ele chama aqueles que ele quer. E por que aqui está somente os 4 primeiros? Porque se a gente pensar, os 4 vai simbolizar todo o grupo chamado. Mas também os 4 são os pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Olha como a Bíblia é sábia, né? E a gente vai olhando para ela e vai compreendendo. Se o nosso Senhor chama os 4, que simboliza os 4 pontos cardeais, os pilares, né? Significa que ele chamou a todos. Não apenas os 4, mas a todas as pessoas daquele tempo e desse tempo presente. Nas pessoas desses 4 primeiros está cada um de nós, eu e vocês. Então não fomos nós que nos oferecemos a Jesus Cristo, foi Ele que quis a gente. Vou repetir: não fomos nós que nos oferecemos a Jesus Cristo, foi Ele que quis a gente o primeiro. Por isso Ele nos chama. E nos chama para quê? Nos chama porque Ele quer implantar o reino dele de justiça, de paz e de amor por toda a extensão da terra. Se não está havendo justiça, paz e amor no meio do mundo, é porque nós, os chamados, ainda não conseguimos implantar ou dar continuidade, né, no projeto dele de implantação do reino. E aonde esse reino precisa ser implantado? Que meio do mundo é esse? O meio do mundo é onde nós estamos. A nossa casa, ela precisa ser um reino de Deus. Aonde eu estou, lá no meu trabalho, precisa ser um reino de Deus. Aqui, na nossa vida pastoral, tem que ser um reino de Deus, de justiça, de amor e de paz. Aí na segunda leitura, que parece que fecha tudo isso aqui, porque a primeira fala do Messias, o Evangelho apresenta Jesus como o Messias esperado, ele chama aqueles 4 para dizer que chama todo mundo, mas a pessoa humana, nós humanos, a gente tem uma dificuldade, a gente gosta de líderes, né? E vai atrás deles. Na segunda leitura da carta aos Coríntios, o que estava acontecendo ali?
Só para a gente se situar em como é bonito esse negócio. O que estava acontecendo ali? A comunidade de Corinto começou a despertar muita gente cheia de dons, carismas. Isso não era ruim, era ótimo. O ruim foi porque as pessoas começaram a irem atrás deles e colocando eles acima de Jesus Cristo, acima da igreja fundada, acima daquele que fundou a igreja. Aqui entra o que Paulo está ensinando para nós. Porque tinha 3 grandes pregadores, que Paulo cita literalmente. Ele, Paulo, um fulano chamado Apolo, que tinha uma habilidade muito grande com as palavras, tinha tido um encontro com Jesus Cristo, mas estava fazendo uma pregação diferentemente daquilo que Paulo pregava. E tinha Pedro, que ele chamou de Cefas, né? E Paulo diz: olha, não é Paulo, não é Apolo e não é Pedro. Não é para dar ouvido, de certo modo, a essas pessoas, colocando elas acima de Jesus Cristo. Eles são meros instrumentos de Jesus. Por isso não pode haver divisão, porque o único é o Senhor. Imagina isso na vida da comunidade, nas nossas comunidades, na nossa. Como é que isso reflete? Não é se eu estiver causando, se eu estiver causando divisão, eu estou fazendo qualquer coisa menos plantando o reino de Deus. Se qualquer um de nós estivermos plantando divisão na comunidade, ou em casa, onde a gente estiver, a gente é de qualquer pessoa, menos de Deus. Aquele que planta divisão, ele é do mal, e o mal é carne. Por isso, o nosso Senhor está ensinando para nós que a plantação do reino de Deus, ou a implantação dele, não passa pela divisão, mas passa pela unidade. A nossa casa tem que ser a casa da unidade. A nossa família tem que ser a família da unidade. As nossas comunidades, a paróquia São Mateus, tem que ser o lugar da unidade. Quando isso não acontece, a gente até frequenta a comunidade, mas a gente frequenta não sendo de Deus e nem inspirado e impulsionado pelo Espírito. É isso que nós sempre ensinamos. Logo, o reino de Deus, que se contrapõe a todas as realidades de divisão, ela é um reino que a gente precisa plantar de amor, de justiça e de paz. Fora disso, a gente idolatra as pessoas. Quando nós idolatramos, a gente deixa de ser plantadores de reino. Por isso, vamos pedir a Deus, né? Que a gente seja do meio do mundo e dê ouvidos nesse tempo àquele que é a voz de Deus de natureza, Jesus Cristo. E nós precisamos ser esses instrumentos que vamos transmitir Deus. Nós somos os alto-falantes do Senhor. Nós somos a boca de Deus no meio do mundo. Se nós fizermos isso, está ótimo. Aí o chamado, a vocação nossa desponta e desperta. Porque a vocação da qual o Senhor está falando aí, desse chamado que Ele faz, é a vocação a plantar o reino. Essa deve ser a primeira e talvez a mais importante das vocações. Plantar o reino de Deus, como padre, como pai de família, como mãe de família, como agente pastoral. O nosso chamado é para plantar o reino de Deus e anunciar a boa notícia. Que Deus nos ajude, que a força dele, Jesus, nos inspire, iluminados sempre
pelo Espírito Santo, hoje e sempre. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas tu vem e segue-me, vem e segue-me, e será